E aí, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Excel do zero ao básico. Essa daqui é a aula de número 3, isso mesmo. Na Excel, Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça só dela? número 4. E aí, beleza? Estamos aqui no nosso curso do zero ao básico em Excel. Essa daqui é a aula de número 4, isso mesmo, aula de número 4. Se você não assistiu as outras aulas, vou deixar um card aqui, ó, ou aqui, não sei, para você estar acompanhando as aulas do início aí. É, e essa aula aqui, na última aula nós aprendemos a selecionar ali teclas de atalho, né? E nessa aula também nós vamos aprender teclas de atalho aí para agilizar sua vida no Excel, para agilizar aí seu entendimento em relação às planilhas. E aí vamos começar aqui, vamos ir para a tela do meu computador. Agora as teclas de atalho estão relacionado a selecionar as células. Beleza? Selecionar as células. Então vamos aprender a selecionar aqui as células. Ok, estamos aqui na tela do computador e existe aí algumas formas de estar selecionando as células. Eu posso estar selecionando a célula também aqui com o meu mouse, né? E aí, ó, eu posso vir aqui, ó, selecionar quantas células eu quiser. Lembrando que quando a célula ela tá nessa cor aqui, ó, um pouquinho mais escura, é sinal que a célula está selecionada. Então, eu posso sim selecionar mais de uma célula, isso aí sem problema nenhum. Quando eu seleciono mais de uma célula, as outras células elas ficam com a cor cinza, né, uma cor mais escura aí do que o habitual, que é branco. Beleza? Então vamos aprender aí como está selecionando essas células, mas com as teclas do teclado. Então só apertar aqui, ó, a tecla Shift. Opa. Só apertar aqui Shift mais a seta. Observem aqui, ó, que eu estou apertando Shift mais a seta aqui da direita, eu consigo ir selecionando as células do lado. Se eu volto, eu tiro a seleção daquela célula. Da mesma forma também, ó, para baixo, Shift mais a seta para baixo, eu consigo aqui estar selecionando as células abaixo. Dei um toque para a direita, eu consigo selecionar ali todas as células do lado direito. Da mesma forma aqui, e se eu der um toque para baixo aqui, eu vou conseguir selecionar a mesma quantidade de células. Ok? Beleza. Então, tirei a seleção. Agora, se eu quiser selecionar aqui, eu estou com essa base de dados. Todas as linhas dessas células, dessa base de dados, que é no caso aqui dessa tabela, né? Então eu vou apertar Ctrl mais Shift e dou um toque aqui para o lado direito. Então percebam vocês aí que eu selecionei todas todas as células dessa linha 2 aqui, da minha base de dados, da minha tabela. Se eu apertar para baixo aqui, ó, e se eu quiser selecionar todas as células dessa coluna B, eu vou apertar Ctrl Shift e abaixar aqui. E aí eu tenho todas as células da coluna B selecionada aqui na minha coluna. Se eu quiser selecionar a planilha inteira, a tabela inteira, desculpa, a tabela inteira, essa tabela aqui, ó, eu posso estar selecionando com o mouse, então eu chego aqui com o mouse e seleciono, ó, é bem tranquilo também. Mas se eu quiser selecionar com as teclas de atalho, então vou apertar Ctrl Shift, seta para a direita, selecionei todas as linhas. E agora a tabela toda eu só vou precisar de quê? Apertar Ctrl Shift de novo e a seta para baixo. E aí eu seleciono todas. E aí eu consegui selecionar toda a minha tabela. Beleza? Esse grupo de informações aqui, ó, é chamado de tabela. Então aqui nessa tabela eu tenho nome, sobrenome, endereço. E aqui todas as informações correspondem a essa tabela aqui. Ok? Quando tem aqui, ó, essas células vagas, já não se caracteriza uma tabela. Se essas informações estivessem aqui, aí sim seria uma tabela. Então, como eu só consigo selecionar as informações onde tem escrito, vocês lembram lá na última aula que as informações que não tinha nada escrito
Eu não consegui, então eu consigo aqui selecionar essa tabela. Beleza. Para selecionar aqui agora a planilha, para selecionar uma coluna, somente uma coluna. Como é que eu posso fazer aqui? Percebam aqui, ó, que virou uma seta quando eu coloco aqui na letra da coluna. Então, eu clicando aqui na letra, eu consigo selecionar a coluna toda. Então, essa coluna está selecionada lá até o final. Uma outra forma que eu posso fazer para selecionar essa coluna toda, eu clico aqui em qualquer célula e aí eu aperto Ctrl mais a barra de espaço. Apertando Ctrl mais a barra de espaço, eu consigo selecionar a coluna todinha. Isso aqui é uma outra forma de selecionar. E para me selecionar a linha toda, então eu venho aqui na linha e clico. Perceba aqui, ó, que apareceu uma setinha do lado do número 15. Eu venho aqui, clico no número 15 e eu seleciono a linha inteira. Tirei a seleção e agora para me selecionar a linha inteira de uma forma mais fácil, eu vou apertar Shift mais a barra de espaço. É muito mamão com açúcar, né? Beleza, por enquanto tá bom. Beleza. Agora para eu selecionar a planilha toda, eu tenho uma opção. Eu posso vir aqui, ó. Percebam aqui que ficou mais. Cliquei, selecionei a planilha toda. Outra forma para eu selecionar a planilha toda de uma forma mais utilizando os atalhos do teclado. Oh my God, só Jesus. Atalhos do teclado. Eu vou apertar aqui, ó, Ctrl mais espaço, selecionei toda a coluna, beleza. Depois eu vou apertar Shift mais espaço, selecionei aí toda a planilha, facilitando aí a nossa vida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas bases de dados, essas duas tabelas aqui, ó. Essa tabela, mais essa tabela aqui. Será que tem como fazer isso aqui no Excel? Deixa eu só preencher aqui, ó, Platinum, e alterar essa data. Beleza. Ctrl Shift para lateral, selecionei aqui a parte de cima da tabela e Ctrl Shift para baixo eu selecionei. Agora, o que eu posso fazer aqui para estar selecionando outra tabela? Eu vou apertar Shift F8. Apertando Shift F8, essa tabela ela fica selecionada e eu posso selecionar outros argumentos. Percebam aqui, ó, que eu posso vir aqui com o teclado do mouse e selecionar as outras duas. Para eu fazer o mesmo procedimento que eu fiz nessa, era aquele procedimento. Ctrl Shift, seta para um lado, Ctrl Shift para baixo, selecionaria as duas. Cliquei fora, tirou a seleção. Outra forma que eu posso fazer para selecionar mais de uma tabela. Eu posso clicar com o mouse e apertar a tecla Ctrl. Clicando, eu posso selecionar aqui várias outras células até uma outra tabela completamente. Percebam aí. Então, essa também é uma forma que eu tenho aí para estar selecionando. Beleza? Com isso, nós fechamos esse vídeo. Formas de estar selecionando aí as células, facilitar utilizando as teclas de atalho do Excel. Ok? Obrigado e